Bom dia para quem está chegando, bom dia, boa tarde para quem vai assistir no ao vivo ou boa noite. Estou aqui ouvindo uma das músicas que eu amo. Almi Sater, os dias passarão. Olha que a minha super convidada já chegou. Lu, já vou te chamar. Olha assim, bom dia. Deixa eu fixar aqui. Peraí, fiz coisa errada. Voltando. A gente que não é high-tech, né? A gente... Bom dia. Atrás dos mistérios que sempre buscou. Fixei. Bom dia, Cuiabá. Cuiabrasa, como é que tá aí, amiga? Cuiabá. Sibeli, bom dia. Já tenho aqui um pedido de participação da minha super convidada. E aí? Quem gosta de astrologia? Quem conhece? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a minha música preferida. Oh, bom dia. Vamos falar da astrologia. Quente, amiga. Eli, bom dia. Deu certo, Lu? Como que estamos? Deixa eu ver. Me conta aí se chegou para você. Um dia lindo, Eli, para nós. Eu já gostava de astrologia, né? Bom, como uma boa escorpiana, tudo que é para a gente cavar, buscar, né? Enfim, deixa eu... Eu tenho pedido aquilo, eu dei o aceite. Vamos ver se vai. Ou deixa eu fazer o convite para ver se... Não vai nem... Tá nem deixando fazer o convite para você, porque diz que eu já aceitei. Ai, Eli, obrigada. Que bom. Gente, porque a gente não é high-tech, a gente não é da área, a gente se atreve a fazer as coisas, né? A gente vai desbravando, então a gente vai... Lu, como é que não chegou ainda aí? Ó, tô te convidando agora, eu mandei o convite, vamos ver se vai funcionar. Gente, vamos dando esse tempinho aí, Café com a Gi, estamos aqui nos ajustes técnicos. Opa, chegou! Oh, Deu certo. ai, Travou. não é do nosso jeito, né? É como vai. Parte, né, gente? É para dar emoção, é para... Aí a gente pode imaginar que são os astros favorecendo, dando algum obstáculo, alguma coisa. A gente já vai entrando no clima do nosso tema. Muito obrigada. Eu nem consegui. O Instagram tá estranho mesmo. E exatamente, Carol, atrevimento é tudo que a vida quer da gente. Ela adora premiar os corajosos, os abusados, né? Claro, tudo dentro de um contexto que nos favoreça e não atrapalhe ninguém, né? Que delícia. Ele, super obrigada. E hoje nós vamos falar sobre a astrologia. Sibeli tinha comentado aqui que fez o mapa dela, que adorou, que é surpreendente. Eu sempre gostei de todas as terapias que vão aprofundando o conhecimento humano. Eu amo, como boa escorpiana, então isso para mim faz muito sentido. Então, quanto mais puder cavar, melhor é. E a astrologia em especial, eu tive um contato maior com ela a partir de 2018, quando eu fiz também um mapa, foi indicação inclusive da Ju Monteiro, muito querida. E eu fiz esse mapa com a Mara Muniz, foi ótimo. Só que em 2022, e aí de repente a vida me convida a fazer novos movimentos. E aí, no Clube dos Impulsionadores, pela Paula Quintão, eu cheguei na Luzia, quem vem me conduzindo na astrologia, e claro, né, gente, como sempre, virou uma grande amiga, graças a Deus, então isso é muito bom. Então, a Lu, ela é contadora, administradora, terapeuta holística, astróloga, mãe, esposa, filha e muito querida. Lu, seja muito bem-vinda, se apresente, nos conte algo que eu não tenha contado e que você queira compartilhar com a gente, que vai ser uma delícia te ouvir. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Quem tiver perguntas, comentários, esse espaço é nosso e vamos fazer essa conversa aqui bem gostosa. Ai, delícia. Aquele friozinho na barriga bom, de coisa boa, sabe? É assim que eu tô sentindo. Primeiramente, Gi, obrigada pelo convite. Você é uma pessoa, é uma amiga, uma profissional que eu admiro muito. Tô muito feliz, né, de poder estar aqui com você, batendo esse papo com relação à astrologia, né?
trazer, sobretudo, né, que ela não está tão distante, que ela está tão pertinho, está em nós, né? Então, agradeço. Como você já adiantou, né, eu comecei minha trajetória na contabilidade, depois como administradora, as exatas, né, sempre me dei muito bem com essa área, tanto que a astrologia, ela tem, né, um professor meu dizia que ela é a exata mais humana e a humana mais exata, né, então, acho que foi uma ponte boa, né? Porque me ajudou a ter elementos para aprender rápido. Eu sou da época que a gente fazia o mapa calculado, é, na mão. E isso não faz muito tempo, tá, gente? Gente, até porque ela fez a transição de carreira não faz tanto tempo, né? Não, não, os cabelos brancos estão bem pintadinhos aqui. É, e, e aí as terapias holísticas e a astrologia entraram na minha vida, né? Então, o ser humano, de uma forma geral, sempre chegava alguém pedindo conselho, querendo uma palavra, né? Eu também tenho forte essa coisa do escorpião, lua em escorpião, urano em escorpião, nó do norte em escorpião. Então, eu sou mariana quase virando escorpiana, né? Então, esse mundo sempre me encantou. E antes de eu pensar em usar tudo isso a serviço, isso sempre me serviu. Acho que foi o meu primeiro chamado, não foi pensando que eu seria astróloga ou terapeuta, né? Foi porque um belo de um dia uma pessoa foi ler o meu mapa, isso lá em 2006, e falou: olha, você até os seus 40 anos vai ficar sozinha, porque tem um trânsito de Plutão fazendo isso, fazendo saldo. Eu falei: quê? Um planeta lá no escafundó vai mandar na minha vida? Última, mandar tudo assim na minha vida? Como assim? Eu falei, de jeito nenhum, não vai mesmo. Eu vou estudar esse cara, eu vou dobrar esse cara e eu vou mostrar para ele que eu não vou ficar sozinha, né? Eu acho que esse atrevimento, né, que a Carol falou aí, foi o que eu tive para começar a estudar astrologia. E depois, compreendendo os mecanismos todos, eu percebi que se tratava de eu compreender a força ariana, que é uma força de ser, para não precisar se ancorar e depender de relações. E não só não fiquei sozinha, como conheci o pai da minha filha, separei, e conheci depois o meu marido, e casei, e estou junto com ele até hoje, né? Então, a astrologia é um caminho muito rico. Então, assim, eu acho que estamos sempre em transformação, em elaboração, estou assim nesse momento, né? E acho que é isso. Eu acho que são muitos, né? Eu acredito que são muitos os caminhos que nos levam ao autodesenvolvimento, sem sombra de dúvida. E principalmente eu até fiz uma revisão, né, dos meus cafés quando eu retomei agora em junho, e aí percebendo como cada uma trouxe um caminho de autodesenvolvimento que funciona para si e pode funcionar para muitas outras pessoas, né? Então, como é bonito o que a gente tem disponível no universo, né? A vida ela é muito abundante. Sempre digo que ela pode ser, inclusive, miserável, mas ela nunca é escassa. A vida é muito abundante. Então, são muitos os caminhos que nos levam realmente a crescer, a nos conhecer, a fazer um pouco diferente, a fazer um movimento que nos leve para o mais. Né? E esse mais é mais responsabilidade, mais alegria, mais realização, mais perrengue, mais BO, mais tudo, faz parte do todo, né? Aquilo, as dores e as delícias. E a astrologia, ela é muito mágica, né? Astrologia, numerologia, e aí recentemente eu conversei isso com a Ju Lemos aqui no café, sobre um pouquinho sobre o desenho humano, que me surpreendeu porque ele abarca várias dessas filosofias e aí vai compondo a gente, né? Então é como se a gente estivesse vendo o pano de fundo, como é que a gente está composto aqui. Então, para mim é muito surpreendente essa alquimia da vida, onde ela vai juntando tantas coisas e vai nos transformando, né? De novo, como boa escorpiana, adoro uma alquimia, uma transformação. Então, isso é muito bom e quanto me ajudou. Então, eu posso falar aqui da minha experiência do caminho de auto, né? Então, a astrologia para o autoconhecimento. Quando começou lá em 2018, eu fui aprofundando nó do sul, nó do norte, de onde a gente vem, para onde a gente vai, como é que é o mapa do ano, o mapa pessoal, o mapa natal. E aí eu fiquei em paz com a minha
neuras de organização. Isso, para mim, eu acho que foi uma das grandes, maiores ganhos que eu tive, porque eu sempre gosto muito organizado, tudo muito organizado, meu guarda-roupa é por cores, a Flávia sempre lembra disso, quando eu arrumei o guarda-roupa dela uma vez. Então, a organização, a separação, então, gosto disso. E aí, quando eu conheci a minha lua em virgem, isso me trouxe uma paz. Eu fiquei, nossa, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo favorável. A questão é como é que a gente usa para que a gente não seja dominado por essa questão e como é que a gente usa de nosso favor. Então, Lu, nos conte como é que a astrologia, para a gente começar já no nosso tema, assim, né? Como é que a astrologia pode contribuir para o autoconhecimento? Por onde se começa? Quem nunca fez ou quem já fez, o que pode dar continuidade? Como é que a astrologia, então, vai compondo a nossa existência e nos ajudando a sair dessa existência um tiquinho melhor, um tiquinho mais sabido, que eu acho que é o mais importante, né? Sim. Gi, a astrologia, ela é, assim, absurdamente ampla, né? No sentido de tudo que ela pode envolver quando a gente precisa de alguma referência. Mas o caminho inicial sempre é o nosso mapa natal ou mapa astral, como as pessoas falam, né? Quando a gente fala mapa astral, né, até para uma questão de termo, astral é muito amplo. Então, pode ser o mapa do ano, pode ser o mapa do aniversário, pode ser uma outra análise. O Natal, ele se refere ao dia do seu nascimento, que é aquele que é o mais, não mais importante, mas ele é a base, né? Ele é o chão. E isso, ele é o ponto de partida. Por quê? Porque é o momento da sua inauguração no planeta, né? Você chegou, você estreou, e ali naquele instante do seu, né, respirar, por isso que o horário é tão importante, porque ele determina ali o ascendente. Ali tem uma foto do céu, né? E essa foto do céu, ela vai, por meio dos planetas alocados nos signos e nas casas, vai dizer, né, como você funciona emocionalmente, a personalidade, o que você veio aprender a desenvolver com o seu sol, que é a sua semente. Então, por isso que muitas pessoas às vezes não se identificam de cara com o sol, porque o sol é aquela sementinha que veio ser cuidada para desabrochar, para virar a força, né, o brilho principal daquela pessoa, mas não o único brilho, né? Então, o mapa natal, ele é, sim, o ponto de partida. Porque através do mapa natal é que também você faz os outros estudos, né? Para fazer o mapa do ano, você recorre ao mapa natal, ele é a base. Para fazer o mapa da lunação, a gente recorre ao mapa natal. Então, uma sinastria e por aí vai. Até para decidir, quero inaugurar uma loja, quero fazer um projeto. Você também recorre ao mapa da pessoa para ver o que combina com o mapa dela naquele dia, naquele horário que ela quer lançar um produto, né? Ou até se casar, né? Já fiz mapa para pessoas analisar a data de casamento. Só não faço para nascimento, né? Porque isso tem que ser o espírito que escolhe, né? Isso aí a gente não pode querer programar nem controlar, porque a gente pode até tentar, mas conseguir o universo, né? A gente já sabe que não é assim. Então, ela é isso. Então, a gente pode começar com o mapa natal. Eu gosto de dizer também que o que acontece? As pessoas me perguntam, ai, meu mapa é bom? Ai, meu mapa é muito difícil? Meu mapa... e eu já digo de cara que não existe. Hã? Eu tenho conserto, tenho jeito nessa existência? Né? E eu sempre digo, não existe mapa bom ou ruim, né? Existe o mapa que é seu, que é você, em características que são muito positivas. Se você não souber usá-las, elas também viram ali uma zona de conforto onde você não se movimenta. E em desafios, muitas vezes, que poderiam ser ditos como, isso é ruim, né? Isso aqui é uma pedra no sapato do teu mapa, é aquilo que movimenta a pessoa. Então, como eu posso dizer que é ruim ou bom algo? Então, eu já parto desse princípio. Não tem mapa bom ou não tem mapa ruim, né? Tem aqui seu mapa, aqui está a decodificação, as potências são essas, os desafios são esses. E se você souber integrar tudo, aceitar tudo, que para mim é o mais importante, aceitar o mapa em si, que é você,
você consegue ir por si melhor. Porque o mapa não é fora. O mapa vem ali como um código, uma linguagem, que um astrólogo decifra, Ele é mas literalmente né, um guia, um mapa, um guia, nesse sentido. o mapa é a pessoa, né? Então, por isso que também às vezes chega alguém para mim e fala assim, mas eu já fiz o mapa. E mesmo que você já tenha feito o mapa, sempre vale retomar. Se você tem um áudio, se você tem ele por escrito, porque como o mapa é você, algumas coisas você vai, né, quando você retoma, você vê que já superou, outras que você não tinha se dado conta e agora é a vez delas, né? Então nunca vai se esgotar, né? É muito profundo, né? Muito rico, porque tá falando da gente, né? Então tem muita informação, muita coisa boa. Sim, eu digo que seria muito pobre alguém chegar para mim e falar, olha, em 2 horas eu vou ler seu mapa e tá tudo dito, tá tudo sacramentado. Jamais, né? É só o começo da pontinha do novelo, né? E o interessante é que quanto mais você se aproxima, e aí eu estou falando da astrologia, mas qualquer autoconhecimento, né? Você gosta de uma linha, a astrologia, por exemplo, você vai se aproximando, vai fazendo contato, vai percebendo como que interage na sua vida, mas você está se aproximando de si mesmo, né? Exatamente. Você falou uma coisa, e eu acho que a gente permeia, independente da filosofia do caminho do autoconhecimento, né? A gente acaba atravessando essas questões do se reconhecer, do se aceitar, do se entender. Eu acho que é o primeiro passo, né? Como é que a gente se apropria da gente de verdade, né? O nosso estado de presença, que realmente é a presença, não só a presença do sentido de estar no momento presente, mas presença com a gente. Eu estou aqui presente comigo, faço parte. E até o que a Eli está colocando que dizem que sou capricorniana fake, ascendente Acho que é livre. Libra, né? Ascendente Libra e Lua em Virgem. Olha, estamos a mesma Lua, Eli, então estamos aqui juntos. E essa coisa do se reconhecer, eu também sempre ouvi a minha vida inteira que eu não pareço escorpiana. Não, você não parece, não é possível que você é escorpiana. Eu falo, mas o que é? E aí, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente percebe o tanto de condicionamento que a gente vai se colocando na vida para ser aceita, para caber em alguns mundos e algumas coisas. E quando você vai dando, eu sempre brinco, você está ali dá 2 passos para trás, né? Então volte 2 casas. E aí, quando você começa a se apropriar de você, e aí então você começa a reconhecer características que realmente, né, você, olha lá, eu achei que fosse Sagitário, é o meu ascendente ali, é como as pessoas me veem, tá vendo? Ó, então aqui já tem eu sou ascendente. Mas, e aí eu também comecei a reconhecer essa questão do Sagitário, essa lua em Virgem que me traz essa organização, que me ajuda muito na minha profissão, né, quando eu faço o trabalho do coach e tudo mais. E quando eu vou, talvez ali permeando a constelação sistêmica, né, o escorpião, essas coisas que são mais profundas, então eu consigo reconhecer isso que funciona aqui para mim também. Então a gente passa a se apropriar da gente. Mas é muito engraçado quando as pessoas falam, porque o escorpião, né, coitado, ele é o mais injustiçado do zodíaco, todo mundo fala que ele é do mal, que ele é isso, que ele é vingativo, aquela coisa toda. E não tem, então o escorpião tem um lado intenso, profundo, muito leal, aquela coisa. Então, né, tem alguns sofrimentos ali, e à medida que a gente vai aprendendo a gerenciar as nossas emoções e comportamentos, então a gente vai ajustando isso para funcionar melhor para a gente. Não é que a gente vai mudar ou se adaptar, não, a gente vai ali, né, se alinhando com a nossa essência para funcionar melhor, né? Então, acho que esse é um bom caminho. Se está trazendo aqui, eu realmente não me reconheço com as características que dizem ser do pisciano. Então, ó, tá vendo? Acredito que seja muito mais escorpiana que meu ascendente. Costumo dizer que sou um faroeste caboclo. Tá vendo? Olha que interessante, então a gente vai reconhecendo, e talvez acho que tenha a ver com, não sei se me corrija, Lu, se eu estiver falando errado, mas acho que à medida que a gente vai também amadurecendo na vida, a gente vai conseguindo trazer à tona e vai reconhecendo mais facilmente essa ou aquela característica, né? Então a gente vai é engraçado, a gente vai se acomodando na gente, né? Em quem a gente é de verdade. Fala, nossa, eu sou assim mesmo. Então hoje eu reconheço algumas características mais ácidas do escorpiano, que fazem parte de mim também. Fala, olha, o meu lado escorpiano hoje está mais aguçado, o lado da sedução, o lado de
cara ali, esse lado mais do fogo, né, do lado escorpiano, que tem do lado feminino, quando a mulher também está mais ali. Então você começa a ir reconhecendo isso. Então é muito gostoso da gente perceber. Então hoje eu falo em paz agora. Eu falo, nossa, essa sou eu. Antigamente eu brigava, né? Falava, não tem nada a ver. Eu queria ser, né, a perfeita. E a perfeição, gente, trago notícias, trago verdades. Não existe. O Não existe. perfeito, né? Agora, esse ideal da perfeição, meu Deus, ele só nos escraviza, né? Então, é isso, Gi. O ascendente, né? Como o Sagitário está visível, e o pessoal também está falando aí, tem esses estigmas, né? O escorpião é vingativo, o Sagitário é responsável, o Áries é briguento, o Pisciano é chorão e bebum, né? Tem ali uns estigmas que, ok, nos desequilíbrios extremos, Sim. tudo certo. Isso pode acontecer. Mas é muito amplo daquilo que uma característica, um arquétipo, né, do signo pode expressar. O escorpião é um curador, é um alquimista, é alguém que, por saber ir para o próprio inferno, vai lá e consegue buscar as respostas e ressurge, né? Então, ele está falando, o Capricórnio é Gastão pão duro, exatamente, né? Ou só trabalha, né? Só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro. Fake também na minha vida. É engraçado, é um Capricórnio fake mesmo, né? Mas é porque ainda não reconheceu algumas características, né? Ele falou que ela é capricorniana fake, mas é porque acho que ainda está se aprofundando em algumas coisas para se reconhecer. Especialmente porque ela falou que ela tem o Libra, e o Libra, ele pede para o Capricórnio um equilíbrio. E como é o ascendente, é o modo de viver. Então, a pessoa está em mais contato com aquilo, né? Com aquele signo do ascendente. Lembra que o Capricórnio é sua semente. É uma semente que chama você a se estruturar, que chama você a lembrar que você tem uma força de manter, sustentar, de conquistar, né? Então, esse ascendente, ele fala equilibra, né? Característica, né? Quando aparece aí do se manter, do sustentar, e aí realmente está falando muito dela. Eu acho que talvez ela ainda não tenha reconhecido, mas esse lado de sustentação, né? De vida, de fazer, eu acho que tem muito disso, que é terra, né? Então tá ali aterrado mesmo. Então é um elemento terra. Acho que Exatamente. E aí, essas questões, né, dos estigmas são delicado, né? Porque muitas vezes a astrologia ainda ela não tem o crédito que ela merece por conta disso, né? Porque o horóscopo, essa coisa mais superficial, ficou muito mais visível e por ser assim, então, vai, aquela besteirinha lá, né? Mas quando a pessoa vem e mergulha no mapa, ela vê e fala, nossa, é tudo isso, né? Tem tanta informação assim, né? e o que talvez, quando a gente fala de autoconhecimento e autorresponsabilidade, como é que a gente vai se apropriando aí da própria vida, a gente tem as pessoas que se amarram nas desculpas, né? Ficam apaixonadas pelas desculpas. E aí talvez isso pode ser um caminho de uma boa desculpa. Ah, porque eu sou isso, eu sou escorpiana, eu sou virginiana, eu sou não sei o que. Aí começa a entrar nesse lugar, né, de síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e ponto, e acabou. Então isso acaba sendo uma boa desculpa, né, para ficar quieto e não fazer nenhum movimento de aprofundar, pegar todas as forças que estão disponíveis e que são nossas, que a gente já trouxe isso ali de presente, está aqui, que é a sementinha que a gente vai plantar, quais são as fragilidades que podem dar aí os perrengues nada chiques da vida, e a gente usar isso a favor, né? A Cidinha está fazendo aqui uma pergunta, Libra, ascendente e aquário, o que acontece? Bom, eu acho que vou arriscar aqui dizer que não dá para simplesmente falar o que acontece só lendo assim, né, Lu? Mas dá para ter uma ideia, porque cada ser é único e a gente precisa olhar o contexto, né? Tudo que está sendo composto para esse mapa. Acho que eu já estou aprendendo, gente, depois de várias sessões de lunação, eu estou fazendo um processo com a Lu de lunação, semana a semana, a gente olhando, que é uma delícia. Então, já estou aqui me aventurando, me atrevendo a falar algumas coisas. Sim, Cidinha, é assim, né? Até dá para falar o que é a mistura do Libra com o Aquário, né? Mas vamos supor que no seu mapa
existe algum planeta que converse com esses dois pontos, ou de forma harmônica, ou de forma desafiadora, vai mudar um pouquinho o tom disso que eu vou te dizer, tá? Então, na astrologia, sempre é interessante a gente olhar o contexto do mapa, porque aí esse contexto, ele sim dá para a gente assertivamente, exatamente o que aquele posicionamento quer dizer. Mas um Sol em Libra com ascendente em Aquário, ele expressa o quê? Signo do ar, né? É muito importante para você o relacionar-se, né? O estar em contato. O Libra veio desenvolver a capacidade de fluir o nós de forma equilibrada, sabendo se posicionar, né? Percebendo esse ritmo, né? Não só dar, não só ficar receptivo, né? O equilíbrio e conseguir movimentar as pessoas para trazer resultados. O Libra não tem um chamado por não fazer as coisas sozinho. E o ascendente em Aquário, ele traz uma amplitude de visão, né? Traz uma amplitude 360 graus acerca das coisas. Então, junto das pessoas, uma visão panorâmica, uma visão ampla, rápida, né? Regido por Urano, muitos insights, uma capacidade de pensamento muito grande, inteligência, inovação, né? Então, é uma mescla muito interessante, porque torna você social e racional. Tem que ter cuidado para não ir para um lado manipulativo ou fria demais na mente, tudo aqui na cabeça, né? Sim, é um ponto forte, né, nesse sentido, mas não esquecer de trazer as coisas também, ou ver as outras coisas do seu mapa, onde você tem o signo de água, né, que te leva ali, né, para dar um equilíbrio nesse ar, né? É isso. É isso. Muito rico. E Lu, a gente sempre tem, aí a gente parte, né, do nosso mapa, então a gente, cada um, eu falo, né, cada ser é único e a gente traz ali as nossas alegrias, nossas dores e tudo mais. E quando a gente tem a questão, quando influencia, e aí mundialmente, né, o planeta, né, quem está nos regendo nesse ano de 2024, como é que isso de repente começa, a gente vai sair do macro para o micro, né, que vai chegando aí para a gente nesse movimento. Então, como é que o que isso influencia para a gente, que é importante a gente observar isso também, o que você pode nos contar sobre isso, assim, que isso também nos ajude para o autoconhecimento, como é que essas influências nos acompanham, nos interferem e nos ajudam ou nos impedem, não sei. Então, Gi, é assim, né? A formação que eu tive é uma formação bem tradicional, né? Os professores já da minha base astrológica. Então, eles nunca foram muito voltados para quem é o regente do ano. E a explicação que eu recebia, e que para mim faz sentido, né? É que cada alunação, ela tem lá, por exemplo, a gente está no finalzinho da alunação de Câncer, estamos indo para a lua minguante. Quem rege Câncer é a lua. Então, nessa fração dos 28 dias, quem está regendo é a lua. No próximo, que será Leão, quem rege Leão é o Sol. Então, o próximo será o Sol. Então, dessa forma, por conta do dinamismo, cada mês a gente tem um planeta que está ali forte, regendo aquela energia. Mas não dá para negar, por exemplo, o movimento dos planetas geracionais, Urano, Netuno, Plutão, né? Até Saturno, né? Em Peixes. Então, eu sempre observo, por exemplo, nessa alunação de Câncer, Saturno e Netuno estão conversando com o Sol em Câncer, porque eles estão em Peixes, então é água com água. Então, beleza, tem a Lua ali forte, mas tem um mando de Saturno e Netuno também. Sim. Então, eu gosto dessa linha, porque até porque para astrologia é assim, o ano começa com o Sol em Áries, nem começa lá no 1º de janeiro, né? Então, pegar um planeta regente lá para janeiro e fixá-lo, não deixa de ser um norte. Ok, né? Não critico quem faça, né? Mas para mim faz muito mais sentido ir nessa porção do mês e ver qual é o regente e explorar aquela porção, ver quais os planetas grandes, que são esses que eu citei,
que estão conversando com esse regente, porque eu sei que eles vão estar ali também influenciando muito, né? E aí vão fazendo isso mês a mês, E né? faz sentido também quando a gente fala de dualidade, né? A vida é dual, então a gente dia e noite, lua e sol. Então, quando a gente vê esse movimento da vida, né? E aí a gente tem, e pelo menos agora nessa explicação faz mais sentido mesmo, como isso vai influenciando, e até a gente acompanhando semanalmente as mudanças, né, da lua, a lua minguante, vai entrar na minguante, que é a minha lua. Eu nasci num sábado de lua minguante, então, acho que a gente começa a perceber como é que a gente funciona, né? Então, hoje eu consigo perceber mais as minhas emoções, e aí fica mais nítido, mais tranquilo, né? Quando eu tô mais para dentro, quando eu tô mais para fora. Então, é muito gostoso como é que a gente pode ir percebendo, e claro, né, gente, desde que o mundo é mundo, as pessoas se orientavam pela lua, diga-se de passagem, né? Se orientavam pela lua. Então, isso é fantástico, o quanto que ela tem influência mesmo pra gente, o sol é vida, o sol traz tanta coisa, como, né, ele é potência, ele é vida, ele é fogo, então, simbolicamente, tem, né, quanto que isso representa pra gente, então é fantástico isso. Cidinha fez uma pergunta aqui que é sobre o mapa, se a gente faz, né, fazer o mapa um ano é suficiente ou muda de ano para outros aspectos olhados no primeiro mapa. Exatamente, Cidinha. Então, Cidinha, o mapa natal ele nunca vai mudar. Então, sempre é bom você rever as informações que você tem no seu mapa, se você já tem uma informação escrita ou gravada, pelo menos a cada 6 meses, dá uma visitadinha nessas informações. Agora, em cada aniversário, nós temos um mapa que a gente chama de revolução solar. Esse mapa, ele vai trazer um tempero, que eu gosto de falar, para o seu mapa natal. Então, às vezes, o tempero tá mais docinho, tá mais salgadinho, mais apimentadinho, um pouquinho de cada um, né? Chamando, né? Qual que é a potência do seu ano, qual que é o foco do ano, quais são os desafios, quais são as áreas que estão ativadas. Porque, às vezes, você tem lá algumas áreas que estão em branco no mapa, aí as pessoas falam assim para mim, eu não tenho isso no meu mapa. Não tem planeta ali. Falei, né? Mas eu não tenho nada nessa casa, eu não tenho nada dessas coisas, então. A pessoa... Meu mapa tem, sim. Ele manda numa área da sua vida, inclusive. Pode ser que não tenha planetas ali, ok, né? Mas ele manda ali naquela área. Então, o mapa do aniversário, ele vai trazer, inclusive, movimentações para essas áreas que, no primeiro momento, não tem planeta ali. Por Sim. isso que nenhum ano é igual ao outro, né? Às vezes, tá um ano que é muito mais desafiador na parte financeira, outros na saúde, outros com a família, outros, né, com processos de fechamento, né, e de ciclos de tudo. Então, cada ano é diferente. Então, vale sim a pena fazer em todo aniversário. Se você tiver tempo de fazer uns 3 meses antes, 2 meses antes, é o melhor para você se programar, se organizar, né? Entrar nesse ano já sabendo tudo que ele te prepara, né? Quando a gente vai passar o aniversário, tem a influência, né? Eu lembro que quando a gente fez em 2022 a Revolução, eu fiz com antecedência do aniversário, né? Um pouquinho, não foi com tanta antecedência, mas foi um pouquinho, e aí você até perguntou onde eu estaria, né? Onde que eu passaria o aniversário, que isso também teria influência. Então, foi bem interessante o quanto que a gente vai realmente reconhecendo, percebendo e usando isso a nosso favor. Então, como ela é favorável para o nosso autoconhecimento, né? E sem a gente rotular, sem a gente colocar é isso ou aquilo, mas como que essas coisas vão realmente contribuindo para o nosso crescimento? Como é que a gente vai uma viagem, para um negócio, para o trabalho, para a carreira, né? Como é que a gente vai olhando para isso? E aí aprendi também que quando o mapa está ali, né, as casas estão vazias, é porque também não tem obstáculo, então está mais favorável. Então aquilo que a gente acha que, tá vendo? A gente toma como verdade, pode ser uma coisa ruim, e às vezes fala, não, só não tem obstáculo, está mais favorável. Então a gente pode trabalhar isso de forma mais inteligente a nosso favor. Então isso é fantástico, né? Alguém tem Sim, alguma sobre aí os astros para a Lu, podem mandar, quiserem comentar, fazer mais alguma pergunta. E eu acho que é uma delícia. A astrologia é linda, é muito linda. a astrologia, ela é assim, Plutão, né? Eu não tem como não falar de Plutão, né? Plutão ele é meu padrinho na astrologia. Eu aprendi a respeitar, não querer domá-lo,
porque quem sou eu para querer domar Plutão, Senhor das Sombras? Ele ficou aí, eu acho que vale dizer, né, sobre esse momento, que ele ficou muitos anos em Capricórnio, de 2008 até 2023. Em 2024, ele saiu, foi para Aquário e está em movimento retrógrado. Ele está voltando nesses últimos meses que virão. Agora a gente está em agosto, setembro, outubro. Ele vai passar a última régua ali no Capricórnio. Ele vai entrar mais uma vez no Capricórnio. Definitivamente. E por último. Então, o que eu, né, sinto em dizer aqui, né? No sentido de sentir, não no sentido de sinto, né? Que é um momento de vermos as nossas estruturas. Lá onde está o nosso Capricórnio do mapa, é onde pediu essa grande transformação de estrutura. Né? Então, nessa área, provavelmente, algumas coisas estão ali sendo recutucadas e elas já foram trabalhadas ao longo desses últimos anos. Pense que, assim, é a reta final, é a limpa final. Né? Então, só se entrega e mergulha, né? Para que não sobre resquícios, para que você consiga, de fato, transformar esse incômodo que Plutão traz no primeiro momento em poder pessoal. Porque então ele vem não para nos, sabe, sem medo de trazer dificuldades, de mexer naquilo que a gente tem medo de ser humilhado, de ser excluído, né? Então ele vai agora, né, trabalhar nessa sombra para que a gente veja que, olha, não, se ele está aqui é justamente porque eu tenho força para fazer disso um poder. Não porque eu preciso ser humilhado, excluído, envergonhado e por aí vai. Né? Para entender o contrário disso. Só que como é sombra, a gente às vezes passa mesmo por um processo de paralisia, retraio, não quero mexer, não quero olhar, tô com medo, não sei o que virá disso aí. Né? Mas lembra, já foram 16, 17 anos ali. Só são mais 2 meses, tá acabando. Vamos fechar o ciclo, né? Não, não importa como a gente entra, importa como a gente encerra. Todos os ciclos, o mais importante é como a gente encerra os ciclos, com amor, com gratidão. E aí, muitas vezes, eu percebo, né, através dos meus atendimentos, que as pessoas às vezes chegam com um desânimo, não sabem o que está acontecendo, se é uma questão familiar, enfim, vários são os motivos que nos levam a buscar algum tipo de ajuda, né? Algum caminho que contribua para a gente ir para a gente. Porque a vida, ela quer da gente como diz a Carol, atrevimento, é coragem, é que a gente seja pleno, que a gente vive em abundância, que a gente vive em alegria, que a gente vive uma vida realmente em movimento, mas com bons movimentos, com momentos bem vividos, né? E tudo isso, claro, gera responsabilidade, comprometimento, disciplina, constância. Talvez, quando a gente não está encontrando nenhum caminho, a astrologia, quando faz esse convite, né, olha, do tipo, passa a régua, zera a conta. Não é só a questão da astrologia convidando, mas se a gente olha para a vida não está legal. Então, a gente se motiva ainda mais para fazer esse movimento que a vida já está pedindo há algum tempo, que a gente precisa fazer ali. Então só está reforçando aquilo que já está, não está mais dando sinais. A vida, às vezes, está gritando com a gente, né? Ela, às vezes, vai mandando sinais sutis. E aí chega uma hora que ela grita, fala, escuta, você não está me ouvindo? Agora eu preciso gritar, né? Então você precisa prestar atenção. Então, quando vem esse convite, se a gente busca por esses conhecimentos, esclarecimentos, isso pode ser um bom motivador para a gente fazer o movimento que precisa ser feito, né? E aí precisa acontecer. Que acho que esse é um belo convite para nós, né? Sim, sobretudo, perceber que, assim, é isso que você falou, né? Às vezes, aquilo está acontecendo e você não sabe de onde está vindo. Aí, quando eu explico com um olhar astrológico, isso daqui, aí é mais um elemento de ligar os pontos, né? Para a pessoa conseguir perceber onde estão os fios da meada, que área que está conversando com a outra. Às vezes eu não consigo mexer diretamente naquilo, mas se eu mexo na outra área que está ali relacionada, eu vou também interferindo nessa, porque nada está isolado no nosso mapa. Ele é uma roda, né? A gente precisa de todas as peças dessa roda para ela girar, né? Não tem essa parte, a roda vai
girar assim, né? né? O Camilo entrou aqui. Camilo, ó, querido, que eu acabei conhecendo pela Lu, foi meu mentor no ano passado, muito querido, aprendi muito, seja muitíssimo bem-vindo. Estamos aqui, duas alunas, uma mentorada. Então, gente, quem não conhece o Camilo também aproveita para segui-lo, faz um trabalho ótimo. Ai, Então, tá aí. ótimo. É, Camilo, ser querido, humano nossa, muito profissional arrasante. foi uma a mentoria que eu fiz no ano passado. A gente passou 2023 aí, ao longo de 2023, foi muito bom, muito gostoso. E acho que a gente precisa muito desse lugar mesmo, né, de perceber mesmo. E acho que a astrologia, nós duas juntas, ó, estamos aqui, juntinhas. É muito delícia. Então, a gente precisa encontrar mesmo o que funciona. Não é sobre. Que eu sempre digo também, eu não acredito, eu não conheço, não quero. Gente, às vezes só experimenta, né? Dá espaço para experimentar, ver como isso pode funcionar para você. O que funciona muito bem para mim pode não funcionar para você e vice-versa, mas eu posso dar espaço para conhecer, para isso poder ampliar. Então, assim, deixa eu experimentar, deixa eu ver como que é isso, né? Eu, pelo menos também, a partir depois de tantos anos de autoconhecimento e trabalhando com isso, hoje eu consigo reconhecer o que precisa chegar. É muito gostoso quando a gente vai para esse lugar. Então, eu preciso de ajuda. Quem vai chegar agora para me ajudar? Então, me conectar comigo cada vez mais e com a minha intuição, tem deixado muito claro que caminhos eu vou buscar naquele momento, quem chega para me ajudar, quem está com as mãos estendidas nesse momento e que tem aquilo que eu preciso neste momento. E eu acredito que, né, desde quando eu fui para a astrologia, fui conhecendo e fui aprofundando, isso foi ficando mais favorável, ficou mais fácil para mim. Então é muito gostoso quando a gente consegue reconhecer o que precisa chegar no momento. É muito, dá uma paz, assim, é muito tranquilo, né? Muito gostoso. Eu acho que esse caminho de autoconhecimento através da astrologia me proporcionou isso também. Então, isso é muito bom. Vai me dando essa confiança, né? Não é segurança, mas é a confiança de que pode chegar esse, pode chegar aquele, tá tudo bem, esse aqui é bom. Então, é uma delícia quando a gente atravessa esse caminho aí. E quem pode nos segurar a mão, assim, que leva a gente tão tranquilamente, né? Tão bom. A gente não precisa ser só, como eu sempre digo, não precisa ser sozinho, gente. Dá para ser bem acompanhado e divertido ainda, né? Dá para ser bem divertido. A gente sempre encontra, né? Um bom jeito de rir de tudo que vai acontecer. Exato. A gente precisa qualquer coisa na vida, gente, pelo amor de Deus, não dá para ficar. Qual é o signo que normalmente é mais mal-humorado, Lu? Mal-humorado? Tchau. Olha, Capricórnio, às vezes. Qual? Eu falo que eu tenho Capricórnio, porque eu tenho uma em casa que ela acorda, que ela não quer falar nem bom dia. Então, a minha capricorniana acorda mal-humorada. Às vezes eu chamo o meu de rabugento mesmo, assim, sabe o Muttley? Aquele que fica reclamando? Pois é, então. Às vezes é assim. E todo, pra mim, ele é o que expressa maior esse lado rabugento, assim, né? Capricórnio. Olha, Mas ele tem os pés muito no chão, muito na realidade, né? Então, por exemplo, quando eu acordo ela 6:30 da manhã e ela tá quentinha, dormindo gostoso. Bom dia como bom dia? Não tem como ser um bom dia. Daqui a pouco talvez, né? Mas é muito realista, né? aquele que é mais favorável ao humor, a Ah, Drica de Capricórnio. Tem dias, sei lá, viu lá, marida de Capricórnio. Então, imagina, né, Drica? Você sabe, né, como que é. Então, tá vendo? Tem dias que é engraçado, a gente nem fale. é Sagitário, né? Às vezes até sem noção, né? Tipo assim, o ambiente nem tá pedindo a piada e ele solta, né? Aí sai aquela assim, tipo, todo mundo fica olhando, fica aquela coisa assim, e ele rindo sozinho, né? Tipo, ele também não tá nem aí. Se acharam bom, se não acharam. O importante é que ele solta a piada, ele mesmo se diverte e ele segue fazendo, né? Pra mim, Sagitário é o mais bem-humorado. Demorado, olha só. Tem algum com mais autoconfiança, que normalmente já esbanja essa autoconfiança. Ó, a Marisa tá pedindo para um pouco do touro. Fala. Ó, o mais autoconfiante, se tiver em equilíbrio, é o leão, né? Leoninos, né? Chega. São mais
se sentem mais empoderados, mais firmes em ser quem são. No equilíbrio, é isso que eles expressam. Normalmente, quando um leonino chega, a gente sabe que ele chegou. Sim, sim. Marise, touro. Touro é um signo bastante que gosta muito de estabilidade, né? Touro, eu falo que ele também é o dono dos 5 sentidos e dos pecados capitais, né? Então, tudo que aguce os sentidos, né? Comer bem, descansar, o sexo, o conforto, isso é incrível para touro, porque não porque ele gosta do material, mas porque através do material ele expressa o sensorial. Ele consegue, né, trazer a existência. O material acaba sendo que o ok, né? Porque está na matéria mesmo. Né? O que todo precisa ter como uma coisa sempre não perder de vista é que de vez em quando a vida vai pedir mudanças. Né? E touro ele é mais pacato, ele é mais Tá, mas firme, ele ele acaba ficando resistente de imediato a mudanças. Né? Não é à toa que o Urano está aí desde 2018 chacoalhando os taurinos para que as coisas sejam feitas de um jeito diferente. Né? Então, alguns ficaram mais ansiosos, tiveram que mudar, dependendo de onde caiu onde o seu touro está no mapa, é a área onde pediu essa revolução. fala desde 2018, com a questão de uma pandemia que a gente viveu, várias mudanças, né, planetárias, ou seja, então deve ter pedido muita mudança mesmo. Provavelmente está aí chacoalhando sem entender. Né? Algumas pessoas podem estar assim, o que está acontecendo? Vida, que queres de mim? Mudar a forma de trabalhar, né? Muita gente trabalhando home office, né? E depois da pandemia até seguiu um pouco mais nesse formato, né? Ou se reinventou profissionalmente, né? Touro está ligado à obtenção dos recursos materiais também. Então, se o seu touro está ali numa casa de trabalho, isso foi diretamente influenciado no nível profissional. Se está na saúde, foi na saúde. Se está na família, foi na família. Mudanças de casa, mudanças ali, reformas, né? Coisas que pediram mudanças mesmo. O Urano, assim, tem que mudar. Né? E a mudança que o Urano traz é para trazer progresso, né? Para trazer aquela outra porção sua dos 360 graus que você ainda não viu, que estava lá atrás nas costas, né? Então, é para que você se perceba como um todo, ampliando, mudando, transformando, e que você pode sempre mais, né? O touro, ele pode contar com essa estabilidade, essa constância que ele tem para as mudanças, mas é importante que ele esteja nesse movimento, especialmente porque ele vai até 2026, né, Urano em Touro. Então ele tem mais uns 2 aninhos aí de trabalho. Não sei se ele já pegou forte no seu mapa, né? Depende se é do último dia de Touro, ainda não pegou forte. Então, ó, já tem um spoiler aí do que tá por vir, né? Porque já deve ter começado a sentir esses efeitos, tá, Marise? E até pegando o gancho que a Marise colocou, Lu, o que difere? Porque tem gente que fala, eu sou do primeiros dias, do segundo. Qual é a influência quando você está no signo e tem as questões ali de você está no primeira leva ou na segunda leva, né? Igual eu sou, não, acho que da primeira, porque o escorpião entra ali em 21, eu sou de 28, então ali é decátono, eu não sei, tem alguma influência? Tem, né? Qual que é o Decanato. nome? Decanato, isso, decanato. Tem influência também, então? Então, essa influência, né? Assim, o Sol em si, ele está na energia, independente do decanato. É que tem sub-regências nos decanatos, né? Então, dos planetas que tem a ver ali com os signos, por exemplo, da água, tem Júpiter, de peixes também, né? Então, vai ter ali mandando uma sub-regência. Mas o que pode acontecer no caso, a Marisa do dia 20, já aconteceu de eu pegar clientes que a hora que a gente foi calcular o mapa, ou a pessoa estava no próximo signo, porque naquele dia muda, né? Ou no primeiro signo, no primeiro dia, que ainda não tinha mudado e ainda pegou do último. Pode acontecer, Pode ter né? essa pequena influência. Da influência do Sol, ela recebe a influência do Sol que ela tá mesmo, né? Isso não muda. Não muda, não muda, tá?
Então, para a gente começar o nosso fechamento, o Cidinha pediu aqui para falar de Libra, gente. Libra, eu tenho uma libriana também na minha vida, às vezes é um pouco mais indecisa, né? Isso ou aquilo, as duas coisas. No mesmo dia que você, Cidinha, minha avó, dia dos vovôs, né, vovós? É, Então, Cidinha, minha libriana preferida. Libra, ele como eu tinha citado, né? Ele é um signo do nós. Mas uma coisa importante que o libriano não pode esquecer, que para ele ser o nós, precisa ser um bom antes, um bom eu, né? Para que você consegue estar bem o máximo possível com você, você vai interagir melhor nesse nós, né? Vai conseguir se posicionar, porque o Libra ele percebe o que o outro quer ouvir. Então, se for algo que não quer dizer, mas para agradar o outro, ficar bem na foto, ele é capaz de contornar. Às vezes, não está te violentando, se você pode ceder, tudo certo. Mas isso é uma coisa que é um valor seu, que é inegociável para você. E você está tendo que falar amém, ou está tendo que fazer diferente, né? Diferente do signo que opõe ao Libra, o Áries, que seria mais bruto em expressar, em demonstrar, o Libra ele vai ter todo o cuidado de falar, olha, o meu limite é esse, por isso, por aquilo. É usar essa força para dizer, ao invés de contornar, dizer o que não quer, se negar, né? E não fica bom para ninguém, sim. né? Porque você não vai ter, né? E já vem trabalhando, né? Esse dia a gente fez a travessia sistêmica junto, esse dia fez a bela travessia, acessou vários lugares, várias reconciliações, né? Eu não gosto de falar da palavra pura, mas reconciliações, indo para o seu próprio lugar, enfim, estava fazendo um belo trabalho, né? Super mais consciente, enfim. Acredito que você diz aí com quem você está se apropriando, né? Se reconhecendo na essência, que eu acho que é isso que a gente vai fazendo com a maturidade, com o autoconhecimento, a gente vai se apropriando, vai se revelando para a gente mesmo e vai acalmando o coração, aceitando, acolhendo quem a gente é, e é belíssimo. Lu, tem aqui seu arroba, já deixei para as pessoas te seguirem. Eu acho que, enfim, gente, quem quiser fazer o mapa, faça com a Lu, é uma querida, é uma delícia, é um autoconhecimento fantástico. Então, se permita, se presenteie, de repente, né, daqui a pouco vai chegar o aniversário, dê um mapa, amplia, né, vê os caminhos, vê o que está sendo revelado sobre você, assim, como a gente chegou. Então, tem tantas coisas bonitas para serem descobertas, para serem vividas, para serem trabalhadas, enfim, acho que é um bom caminho de autoconhecimento. O que você deixa aí de última mensagem para a gente fechar esse café, essa sexta, para a gente sair para o nosso sextou aí, com mais informações, com mais autoconhecimento, que seja maravilhoso. Fique à vontade. Sim. Bom, eu acho que assim, é um caminho, a astrologia é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de consciência, e isso tudo é nosso, está em nós. Eu uma tradutora, mas cada vez que eu posso falar do céu, do mapa de alguém para alguém, eu sei, eu estou apoiando essa sabedoria que está em cada um, porque isso não é um mérito meu, né? Eu acabei estudando, fui lá, aprendi, consigo usar as terapias e ok, mas isso está em você, né? A astrologia, tanto no céu como na terra. A gente é uma partícula desse todo. Então, não deixe, né, de se apropriar, não deixe de ter essa curiosidade da criança que quer saber. Às vezes a gente perdeu um pouquinho, a vida está tão marretando a gente que a gente não quer mais saber de nada, está cansado. Eu acho que a astrologia é uma boa porta, né? Eu posso falar do meu trabalho, né? Eu acredito na mudança, eu acredito que a gente pode melhorar e que, ainda que a gente tenha passado por adversidades, se você souber olhar para ela, você nunca perde. Mesmo quando você achou que você perdeu. Então, só venham, porque será uma alegria, uma honra
Cada um que chega é um presente. Como eu sempre gosto de lembrar, né, as sextas-feiras aqui no final, é o que você está nos entregando, que as pessoas nos entregaram, é um recurso sagrado, que é o tempo, a atenção, né, o estar aqui em estado de presença, presente com a gente. Então, isso é o recurso que a gente não repõe, não compra, não estoca, não tem como. Então, uma vez que foi nos dado, então que a gente possa honrar esse presente, esse recurso aí nos oferecido, que é o tempo, conhecimento, maravilhoso. Então, isso também, cada um que vem aqui e entrega esse recurso, eu fico muito, muito feliz, assim, fico satisfeita, fico com o coração, assim, cheio, é uma delícia, muito bom. Então, obrigada quem esteve, uma sexta-feira incrível, um final de semana maravilhoso. Percebam como é que vocês vão estar no final de semana, uma vez que a alunação vai estar minguante, né, que, enfim. Ai, obrigada, Marisa. Olha que delícia, né? Faz muito bem participar e melhora meu dia. Fico muito feliz, é por isso que a gente faz. Eu acho que tem tanta coisa boa, né, para trocar. Na sexta-feira que vem não tem café com a Gi. Eu tenho uma agenda que eu não vou conseguir fazer. Porém, na outra sexta-feira, dia 9, eu volto com café com a Gi. No mês de agosto, em homenagem aos pais, serão 4 convidados muito queridos. Vai ser muito bom. Não vejo a hora também de estar, de bater esse papo com eles, como é que a gente vai falar de paternidade, mudança, transição de carreira, empreender na paternidade, porque a gente sabe que isso é muito desafiador para a mulher, mas os homens também atravessam várias questões, como é que faz a mudança de vida, com 30, com 40, com 50. Oi, Gi, a Gi do clube. Então, enfim, vai ser uma delícia. Então, espero vocês aqui no dia 9. E muito obrigada, Lu. Obrigada mesmo. Que sigamos aí em harmonia, em crescimento, em autoconhecimento. Todos esses caminhos que estão disponíveis. E é uma delícia ter quem está com a gente, né? Quem está do lado, assim, pega na mão e vai com a gente. É muito bom. Obrigada. Beijo grande. Uma sexta incrível. Obrigada. Bom, beijo, gente. Obrigada.